Existe um tipo de crueldade na natureza que vai além da força bruta. Não é velocidade, não é veneno. É algo muito mais perturbador. É a capacidade de enganar usando a própria morte como isca. Alguns predadores aprenderam que a melhor armadilha não é uma teia, não é um buraco no chão. É um corpo imóvel, uma criatura que parece não oferecer perigo algum, e é exatamente esse sinal de segurança que mata. Hoje vamos entrar em um dos capítulos mais sombrios do comportamento animal. Predadores que fingem estar mortos para caçar. E o que você vai descobrir vai mudar a forma como você enxerga a morte no mundo natural. Vamos começar com um conceito que a ciência chama de tanatose predatória. A palavra vem do grego Thanatos, o deus da morte. E é exatamente o que descreve: usar a aparência da morte como estratégia ativa de sobrevivência ou de ataque. A maioria das pessoas conhece a tanatose defensiva, o gambá que finge morrer para escapar de um predador. Mas existe uma versão muito mais sinistra desse comportamento, a versão ofensiva. Quando a morte fingida não é fuga, é armadilha. E a natureza tem exemplos que vão te deixar desconfortável. O primeiro caso documentado com precisão científica envolve um peixe chamado Nimbochromis livingstoni. Ele vive no Lago Malawi, na África. E tem um método de caça que os pesquisadores demorou anos para acreditar que era real. Esse peixe desce até o fundo do lago e simplesmente para. Fica deitado de lado, imóvel, com as escamas em contração que imitam manchas de decomposição. Parece um peixe morto à deriva. Parece comida fácil. Os peixes menores se aproximam. Eles vieram para comer os restos. E é exatamente quando estão a centímetros de distância que o Nimbochromis dispara. Em menos de 0,3 segundos, o que parecia ser uma carcaça se transforma em predador ativo. A taxa de sucesso dessa técnica é absurda. Estudos documentaram que aproximadamente 85% das tentativas de caça usando essa estratégia resultam em captura. Compare isso com a taxa de caça de tubarões, que fica em torno de 50%. Um peixe que finge estar morto é mais eficiente do que um tubarão em plena caçada. Mas o que torna esse comportamento ainda mais perturbador é a questão por trás dele. Isso é planejamento? O peixe sabe que está enganando? A resposta da neurociência é ambígua. O córtex pré-frontal, necessário para a intenção consciente, não existe em peixes, da forma que existe em mamíferos. Mas o que existe é um circuito comportamental sofisticado, refinado por milhões de anos de seleção natural. O peixe não pensa que está fingindo. O peixe simplesmente faz, e o resultado é o mesmo que se tivesse planejado. Isso levanta uma questão ainda mais sombria. A crueldade precisa de consciência para existir? Vamos para o segundo caso. E esse vai te fazer olhar diferente para aranhas. A Portia é um gênero de aranha que vive na Ásia, Austrália e África. Ela é pequena, menos de 1 centímetro, e caça outras aranhas, inclusive espécies maiores que ela. O método: manipulação de teia e, quando necessário, tanatose ativa. A Portia é considerada por pesquisadores como uma das criaturas mais inteligentes em proporção ao tamanho do cérebro que existe no planeta. Ela resolve problemas, faz planejamento de rota, e em alguns comportamentos observados, ela usa a imobilidade completa para enganar presas que estão vigiando a própria teia. Quando a aranha presa detecta vibração na teia, o que normalmente indica perigo, a Portia para completamente. Fica estática por minutos. A presa interpreta o silêncio como ausência de ameaça. E então, a Portia continua. Devagar, invisível, até o momento do ataque. Isso não é fingir estar morta no sentido estrito. É fingir não existir. É uma versão ainda mais refinada do engano. Não imitar um cadáver, mas imitar o vazio. Pesquisadores da Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia, testaram a Portia em labirintos com múltiplas rotas para chegar até uma presa. A aranha consistentemente escolhia rotas mais longas quando essas rotas permitiam um ângulo de aproximação que a presa não conseguia detectar. Ela planejava o caminho do engano antes de começar a se mover. Para uma aranha sem córtex cerebral, isso é uma forma de consciência que a ciência ainda não sabe nomear direito. Agora vamos para um caso que envolve uma criatura que você provavelmente nunca ouviu falar e que existe a menos de 100 metros de onde você está agora, se você vive em qualquer lugar do Brasil. O louva-a-Deus flor Hymenopus coronatus.
Ele não vive no Brasil, mas seu parente próximo, o louva-a-Deus orquídea, tem distribuição em toda a região tropical. E o que ele faz é usar seu próprio corpo como engodo. O louva-a-Deus flor tem pernas modificadas que imitam pétalas. A coloração é branca e rosa. Quando imóvel em cima de uma planta, ele não parece um predador. Ele parece parte da planta. Ele parece segurança. Insetos polinizadores se aproximam porque o inseto parece ser uma fonte de alimento, uma flor. E é nesse momento que as mandíbulas disparam. Estudos publicados no periódico Behavioral Ecology mostraram que o louva-a-Deus flor atrai mais polinizadores do que flores reais da mesma espécie. Seu engano é tão perfeito que é mais eficiente que a coisa verdadeira. Pense nisso por um momento. Uma criatura evoluiu para ser mais convincente do que aquilo que imita. O predador superou o original. Isso tem um nome na ciência evolutiva: supernormal estímulos. Um estímulo artificial que ativa os instintos de uma presa com mais força do que o estímulo natural. O louva-a-Deus não apenas parece uma flor. Ele parece uma flor perfeita, e a perfeição é mais perigosa do que a realidade. Mas agora precisamos falar sobre o caso mais perturbador de todos. O caso que envolve um predador que usa a morte fingida não como estratégia de caça, mas como estratégia de reprodução. O besouro Photinus é uma espécie de vagalume, e as fêmeas de certos gêneros relacionados, como o Photuris, aprenderam a imitar os sinais de luz das fêmeas Photinus para atrair os machos. Os machos Photinus, acreditando estar encontrando uma parceira, se aproximam e são devorados. Isso ainda não é tanatose. Mas aqui vem a parte que muda tudo. Pesquisadores da Universidade da Flórida descobriram que depois de devorar os machos Photinus, as fêmeas Photuris absorvem compostos químicos chamados lucibufaginas, substâncias extremamente tóxicas que os machos Photinus produzem como defesa contra aranhas. As fêmeas Photuris não produzem essas substâncias, então elas as roubam através do engano, através do assassinato, e depois ficam imóveis, esperando o próximo macho. Estamos falando de um predador que usa mimicry sexual para matar, absorve as defesas químicas da vítima e usa a imobilidade estratégica como parte do ciclo inteiro. É um sistema de engano em cadeia. Cada elemento alimenta o próximo. O biólogo E. O. Wilson, um dos maiores estudiosos do comportamento animal do século XX, escreveu que a natureza não tem moral, mas ela tem lógica. E a lógica da tanatose predatória é brutal na sua eficiência. Use o que a presa quer ver, dê a ela segurança, e então destrua. Isso ressoa em algo muito além do mundo animal, porque o ser humano também é uma espécie que pode ser enganada por aquilo que parece seguro. Estudos em neurociência do medo mostram que o cérebro humano tem um viés de confirmação para sinais de segurança. Quando algo parece inofensivo, imóvel, silencioso, familiar, os centros de alerta do sistema límbico diminuem a atividade. É uma economia de recursos. O problema é que essa economia cria janelas de vulnerabilidade. É por isso que predadores humanos, no sentido psicológico, frequentemente usam estratégias análogas: a imobilidade social, o silêncio estratégico, a aparência de inofensividade deliberada. Não é coincidência, é o mesmo algoritmo rodando em hardware diferente. A natureza inventou o engano muito antes da linguagem, muito antes da intenção consciente, e o fez com uma eficiência que nenhuma mente humana conseguiu superar em termos puros de taxa de sucesso. O Nimbochromis tem 85% de eficiência. O louva-a-Deus flor supera a flor original em atração de polinizadores. A Portia planeja rotas de engano antes de começar a se mover. O vagalume Photuris encadeia múltiplas camadas de ilusão em um único ciclo predatório. E todos eles chegaram a isso sem nunca ter tido um único pensamento, né? Isso é o que torna a tanatose predatória tão perturbadora. Não é maldade. É pior do que maldade. É otimização pura. É a natureza chegando, por tentativa e erro ao longo de milhões de anos, na conclusão de que a ilusão de segurança é a arma mais eficiente que existe. E essa conclusão vale para muito mais do que peixes no fundo de um lago africano. Vale para qualquer sistema onde existe predador e presa. Vale para qualquer ambiente onde a confiança pode ser explorada. Vale para qualquer lugar onde algo imóvel pode estar esperando. A natureza não inventou a traição, mas ela a aperfeiçoou.
E ela continua aperfeiçoando agora, enquanto você assiste a esse vídeo. Em lagos, em florestas, em ramos de árvores onde um inseto que parece uma flor está completamente imóvel, esperando com uma paciência que nenhum animal consciente conseguiria manter. Se esse vídeo te fez enxergar o mundo natural de um ângulo diferente, o algoritmo precisa saber disso. Deixa o like, inscreve no canal e compartilha com alguém que acha que a natureza é bonita e segura. Spoiler? Não é.